Como se sentir em terra firme, dentro de si, mesmo passando por um momento de mar tempestuoso, né? Essa sensação de estar no centro do seu ser, ainda que o cenário esteja completamente desfavorável. A palestra de hoje, o conteúdo que eu trago hoje, se refere à palestra 001 do Pathway, que é o Mar da Vida. A ideia que ele traz nessa palestra é do mar, a vida total, universal, como sendo o mar, e nós, pessoas, como sendo os capitões dos barcos. Os barcos sendo a vida individual de cada um circulando. Muitas vezes, o que a gente percebe que pode acontecer na hipótese de um capitão experiente que está enfrentando um mar turbulento, é que assim, ele já passou por outras tempestades, então ele meio que se mantém na maestria do que já conhece, das ferramentas que ele já tem, e ao mesmo tempo numa confiança e disponibilidade de lidar com o novo, porque de qualquer forma, cada tempestade é nova. Uma tempestade não é igual a outra. Só que o fato de ter passado por outras lhe traz um nível de experiência e de confiança no saber lidar com tempestades, de uma forma geral. Não com aquela específica, mas aquela específica, ele tem confiança no que ele já conhece, mas ele também se confia na disposição interna que ele está de passar pelo que ele está passando, de encarar o que ele está passando. E aí sim, porque encarando o que ele está passando, ele vai perceber qual é a saída do momento, a espontânea, porque ele está presente. Então, ele está interagindo com aquela realidade. Só que muitas vezes o que acontece mesmo conosco no nível emocional é que na hora que muitas vezes a gente vê uma tempestade já se aproximar, a gente já é tomado pelo medo. E muitas vezes o medo traz uma confusão. Às vezes o medo amplia o olhar da tempestade antes dela chegar. Então, assim, e faz muitas vezes que esse tumulto interno faça com que a gente só não saiba lidar, né? E realmente a gente fica mais vulnerável em lidar com aquele desconhecido quando a gente entra nesse estado de confusão. É normal? É humano? É. E a outra hipótese que muitas vezes acontece também é que o medo é tamanho que a gente só foge. O que seria assim, largar o controle do barco, largar o leme e dizer, tá, seja o que a vida quiser, não vou fazer nada não. Vai que, vou ver onde é que essa tempestade vai dar, mas sem eu me mexer. Da paralisação que o medo nos causa, muitas vezes. Então, assim, tudo isso é humano e faz parte do processo de amadurecimento. O que a gente quer é chegar no estado deste capitão, né? E melhor ainda, chegar na terra firme. Que essa terra firme é o real destino de todos, que é essa sensação interna de segurança, autoconfiança para enfrentar a vida. Mas, gente, eu quero deixar muito claro que é para enfrentar, porque o que ocorre muitas vezes é que quando a gente está no medo, muitas vezes o que a gente quer é só mudar o cenário, mas muitas vezes a gente só muda na cabeça, na imaginação, a gente foge da tempestade como ela é, criando na cabeça um cenário novo. Eu agora vou pensar
que eu não estou aqui na tempestade, eu estou agora numa calmaria, o meu mar está calmo. Se isso for como fuga, isso não vai dar certo. Existe a possibilidade de se trabalhar pensamentos favoráveis, pensamentos, digamos que saudáveis, sim, mas se você também está disposto a enfrentar o que é real. Porque na hora que você só quer fugir do real, isso é fuga. Então, qualquer outro pensamento que você coloque por cima, forjando uma nova realidade, ele já está lhe ajudando a fugir de lidar com a realidade. E não lhe dando um instrumento para lidar com aquela realidade. Então, de uma forma geral, o ser humano lida com as 3 esferas de potencialidades dentro dele, que é a ação, o pensamento e o sentimento. Então, quando a gente fala em desenvolvimento espiritual, em amadurecimento, a gente precisa pensar nesses 3 aspectos. O que ocorre? Dos 3, a emoção é o mais difícil. Ele é o mais sutil e é o mais difícil. Por quê? É onde mais existe a nossa inconsciência. E é o que a gente muitas vezes menos quer lidar. E é onde a gente tem menos controle. Porque ação e pensamento a gente controla um pouco mais. O que a gente sente, não. E muitas vezes a gente não quer lidar com os nossos sentimentos desagradáveis, com as nossas emoções mais primitivas. Então, assim, e o que eu tô falando é que é muito importante, quando a gente fala em amadurecimento emocional, em desenvolvimento do nosso potencial humano, trabalhar muito as emoções, principalmente sabendo que é preciso trabalhar elas em ambiente seguro, confortável, porque eu não estou falando de agir pela emoção, pelo instinto primitivo, de forma alguma, porque nosso papel em sociedade, o tanto que a gente já cresceu, já evoluiu, já desenvolveu, fala exatamente desse potencial que a gente tem de conviver com os outros em sociedade, com as diferenças, com respeito. Quando eu falo de dar um lugar apropriado para a emoção, é justo o trabalho que se faz em terapia, em trabalhos sérios de autoconhecimento, em que você esteja num ambiente seguro para falar sobre aquilo, para trazer para a consciência essas emoções. É um passo fundamental no caminho do autoconhecimento, porque o pensamento, que é talvez ainda em grau o que vem seguinte, né, de mais fácil, digamos assim, a emoção seria o mais difícil. Depois vem o pensamento, ele é um pouco mais fácil do que a emoção de se controlar. Mas também a gente precisa ter cuidado no trabalho do pensamento, porque é questionar a lógica que está em funcionamento, perceber se ela ainda faz sentido, entende? Então, tem também um trabalho muito grande para se fazer com o pensamento, para ter pensamentos saudáveis, né? Para cuidar do seu conhecimento, do seu aprendizado, do que seja, tá questionando os pensamentos, tá percebendo de onde eles vêm, qual é a lógica deles, para efetivamente a gente estar em sintonia com pensamentos saudáveis. E então a ação é a parte mais fácil da gente controlar. Para quem tem consciência, é muito mais fácil você controlar a ação. Tem 2 pontos
que revelam que a pessoa está amadurecendo, está nesse caminho do amadurecimento, e isso é uma boa dica para a gente ir se percebendo, tá? Não é se cobrando nada, porque é um processo, vou falar aqui 10.000 vezes, é um processo e é preciso respeitar esse passo a passo. O que eu estou dizendo é só que serve como um referencial. Estou realmente amadurecendo? São esses dois aspectos que eu vou falar agora. As situações adversas sempre trazem também aprendizados. Isso não significa que, eu agora estou maduro, eu quero que apareça situação adversa na minha frente. Não é isso, tá? É assim, surgiu uma situação adversa. Tá bom, vou lidar com isso. Isso já revela um nível de maturidade, que é assim, a disposição de lidar com as situações adversas. Já revela um nível de maturidade. O outro surgiu uma situação adversa, como eu posso contribuir? Ou seja, sair um pouco do eu para pensar no outro, no coletivo, o que eu posso dar para contribuir para aquilo ali melhore, se resolva. Entende? São os dois aspectos que eu vou chamar a atenção hoje, porque uma das características mais básicas da imaturidade, e aí é fácil, que é só você olhar o comportamento de uma criança, que é o autocentramento. Tudo está muito centrado no eu. Então, isso é simples, é fácil e simples da gente perceber. Quando a gente está muito centrado no eu, como eu vou ficar? O que sou eu nessa situação? Como isso vai me afetar? Tá tudo bem? Tá tudo bem, é humano? É humano. Mas revela que a gente ainda está um pouquinho imaturo. Por quê? Ainda não está saindo de si para olhar o que eu posso fazer por isso? Como eu posso contribuir para aliviar isso aí? Né? Que uma situação adversa muitas vezes não afeta só a mim, afeta a minha volta. Então, assim, o querer contribuir de alguma forma positivamente para aquela situação, para que aquela situação se resolva, já é uma atitude madura. A criança faz parte do ser criança só querer do mundo, ela quer ser atendida, ela não quer fazer nada, ela não tem compromisso nenhum, ela não tem obrigação nenhuma, ela tá ali só para receber. E nesse momento que eu estou na vida assim, esperando só receber, sem me perguntar como eu posso contribuir, o que eu posso dar, eu estou nesse lugar da criança. E o que acontece muitas vezes? Gente, crescer, amadurecer, faz parte de cuidar da criança interna. Porque sim, ela ainda vive em nós e tá tudo bem. É ela também que, traz eros, traz energia, faz a gente se encantar na vida muitas vezes, ter aquele olhar de novidade, de encantamento, e tá tudo bem. Só que ela também tem esse lado, que é assim, cadê? Não vai me dar não, eu vou ficar aqui esperando? E o tempo? Pai, mãe, tô aqui. É atenção o tempo todo, tipo, não reconhece limite, não sabe. Então, assim, sim, é essa criança que também está em algum lugar na sua inconsciência. Então, sim, é essa criança que habita ainda em você. Que sim, a gente começa a cuidar e dar atenção na hora que precisa de atenção e que você pode. Então, você precisa ter sim um tempo. É a hora da terapia, é a hora do grupo de estudo de Pathwork, é a hora do atendimento individual, que você vai olhar para aquele aspecto, vai dar voz, vai ver qual é a necessidade que não foi atendida, qual é a dor,
entende? E vai sim dar um lugar para aquilo. E vai poder ir dando esses passinhos, porque é ir trazendo à tona a consciência dessa presença da criança em nós que nos permite amadurecer. Não é fingindo que ela não existe, não é querendo deixar ela de lado, não é querendo esmagar ela, não é. Então, quando a gente percebe que a gente quer espontaneamente contribuir para a vida, para outra pessoa, para o mundo, é quando a gente tem certeza que está amadurecendo. Eu não estou falando daquela coisa assim, vou fazer isso para tomar mais responsabilidade na minha vida e agora ser uma pessoa melhor. Não, não é assim, ser melhor às vistas do mundo. Não. É quando esse desejo vem espontâneo da sua alma, que você diz assim, eu quero ocupar meu lugar no mundo. Eu quero contribuir para este todo a que eu faço parte. É isso. Sabe o Rei Leão? É essa coisa. É ocupar o seu lugar no ciclo da vida. Isso é maturidade. Isso é a maturidade chegando. O que ele lhe deu o tempo todo? Ficou meio que fugindo, né? De ocupar o lugar dele. Mas eu não estou falando, óbvio, eu trouxe o Rei Leão, mas pode ser porque a história foi sobre o rei ocupar o lugar dele, mas eu estou falando, poderia ser a girafa, porque cada um tem o seu lugar no ciclo da vida. E aí, aqui eu também trago um filme que eu não sei se vocês assistiram, mas eu amo, que é Orton é o Mundo dos Ken, porque ali mostra a vida minúscula que alguém nem pensaria que existe e que está habitando dentro de uma flor e que ao mesmo tempo ficou vulnerável por causa de uma ação externa. Então, assim, é o quanto a gente afeta e é afetado e o quanto é cada ser que ocupa o seu lugar no ciclo da vida retribui a vida o que ela precisa. Dá para a vida o que ela precisa do seu lugar único. Porque só você ocupa esse lugar. Espero que tenha contribuído de alguma forma. Muito obrigada por sua presença aqui. Se você gostou, curta, compartilhe, comente. Obrigada.